Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus disseram-lhes: Por que fazeis o que não é permitido nos sábados? Jesus respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu aos seus companheiros, embora não fosse permitido comer deles, senão aos sacerdotes? Depois acrescentou: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 1 a 5. Santo Ambrósio. O Senhor começou a libertar o homem da observância da lei antiga, não somente por meio dos seus discursos, mas também com a sua conduta e as suas obras. Por isso segue. Num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. O Senhor acusa os defensores da lei de ignorá-la, citando-lhes o exemplo de Davi. Por isso diz: Jesus respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Este não é um mistério de pouca relevância. O campo é todo este mundo. A messe do campo é a fecundidade numerosa dos santos. As espigas do campo são os frutos da igreja, que eram colhidos pelos trabalhos dos apóstolos, os quais se alimentam do nosso avanço, como que separando os frutos espirituais das cascas corpóreas, trazendo-os à luz da fé, por meio dos milagres portentosos que operavam. Os judeus acreditavam que isso não era lícito em dia de sábado, mas Cristo, pelo contrário, pregando o benefício da nova graça, anunciava o repouso da lei e o trabalho da graça. De maneira digna de antemão é dito, segundo o primeiro, e não primeiro segundo, sábado, porque o sábado da lei, que era o primeiro, foi abolido, e o segundo resultou do primeiro. Logo é chamado sábado segundo, em razão do número, mas primeiro em razão da operação da graça. É melhor o sábado que conhece o perdão que o outro que estabelece a pena. Também é chamado primeiro em razão da predestinação da deliberação, mas segundo em razão da sanção do decreto. Por fim, Davi, fugindo com seus companheiros, é figura na lei de Cristo e seus discípulos, que se escondem do príncipe deste mundo. Como se pode dizer que aquele que observava e defendia a lei comeu pães e os deu aos que estavam com ele, dos quais não era permitido comer senão aos sacerdotes, a não ser para mostrar, por aquela figura, que o alimento sacerdotal passava para o uso dos povos, seja porque todos devemos imitar a vida sacerdotal, seja porque todos os filhos da igreja são considerados sacerdotes? Recebemos a unção do santo sacerdócio, oferecendo-nos como hóstias espirituais. Se, portanto, o sábado foi feito para os homens, e se o interesse dos homens exigia que o homem conforme, que por muito tempo esteve privado dos frutos da terra, abandonasse os jejuns da fome antiga, então a lei não foi abolida, mas foi levada à plenitude.